Olá pessoal, um pouquinho aqui de Frameworks MVC na parte de Java Web, tá? Então a parte de MVC, no caso você tem aqui a parte de modelo, tá? Modelos são as classes, as entidades, tá? O view são as telas, e o controller é também uma classe Java, só que ele é a classe responsável por interceptar a requisição da página, tá? Então, quando você tem uma página e ela faz uma ação para o lado do servidor, vai fazer gravar os dados, por exemplo, quando você clica lá no salvar, tem a tela, tá? E quando esse dado chega do lado do servidor, quando ele encontra a classe Java responsável por interceptar os dados, captar esses dados e gravar, essa é a parte de controller, certo? Então, por que dividir essas camadas, tá? Primeiro, organização, estrutura e responsabilidade, tá? Porque a classe de controller, o que ele tem que fazer, tá? Tem que salvar, consultar, editar, excluir e assim por diante. A parte de view ele tem que ser a tela, tá? A parte de HTML, ou JSF, ou JSP e assim por diante, certo? A parte de modelo é o nosso objeto que representa a classe no banco de dados, certo? Dentro aqui do nosso mundo Java Web, tá? A gente tem dois frameworks que são líderes de mercado. Cada um tem uma aplicação específica, tá? A gente tem aqui, por exemplo, o Spring MVC, praticamente aí 95% das vagas você vai ver pedindo o Spring MVC mais o JSF, ou sempre um dos dois, tá? O Spring MVC geralmente você usa com Time Life, com JSP, tá? Para você fazer a camada MVC e desenvolver a aplicação com maior agilidade. O JSF ele já é todo em MVC, ele tem a parte de componentes, tem a parte de back, também a parte de modelo, tá? E ou você pode usar só o Spring MVC, ou você pode usar só o JSF. Lembrando que se você usar o JSF, a parte de view, né, das telas vão ser feitas com o JSF ou com Prime Faces, tá? Se você usar o Spring MVC, você pode fazer com o JSP puro ou um Time Life, tá? Então assim você tem que estudar. Isso é questão da equipe, tá? E a equipe pegar essa responsabilidade, decidir qual framework que vai ser usado, certo? Na parte de Java, essa é a ideia dos frameworks MVC, certo? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui uma imagem em branco aqui mesmo, vou fazer um desenho para vocês, bem prático. Vou pegar aqui minha mesinha de desenho, tá? Para a gente pegar e entender um pouquinho mais perto da prática o que é a parte de MVC, certo? Então, a gente viu um pouquinho da teoria, certo? Agora a gente vai ver aqui, vamos desenhar. Então a gente vai ter o quê? A arquitetura MVC, certo? Então vamos lá. A gente tem a parte que fica do lado do cliente, que é o que? A tela, tá? São as telas do sistema. Tela, tá? A parte da tela é a parte de view, certo? Você tem lá o cadastrinho, os campinhos, você tem lá um botão lá de salvar, tá? É a aplicação em si. Então, a parte de tela, tá? É a parte de view, tá? Isso daqui você tem que entender, tem que decorar,
para você poder entender a arquitetura MVC. Então, tudo que é parte da tela, HTML, CSS, JavaScript, vai ficar aqui na parte da tela, certo? Depois, por trás, toda a tela tem um objeto que representa os dados dela, né? Porque quando você preenche os dados de uma tela, vai ser injetado para dentro de um objeto Java, para você poder manipular esses dados e gravar em banco de dados, certo? Tá? Então, da tela, ele vem o quê? Para uma classe Java. Tá? Uma classe Java. Tá? E essa parte aqui, deixa eu só fazer aqui o desenho. Vai vir para uma classe Java, que é o nosso model, que é a parte de modelo. O que seria uma parte de modelo, por exemplo? Exemplo mais clássico, tá? Você tem um objeto pessoa, certo? Ele vai ter os atributos nome, vai ter o atributo idade e assim por diante, todos os outros atributos de uma pessoa, tá? Então isso aqui é a classe de objeto. Ela representa essa tela, certo? Então, aqui na tela, na parte de view, vai ter o quê? O campo para colocar o nome, o campo para a idade, assim, de acordo com todos os atributos que tem aqui nessa classe de modelo, a view também vai ter, né? Porque quando você preenche aqui os dados, tem que o nosso framework MVC vai injetar para a classe de modelo para você poder salvar, tá? E quando você consulta no banco de dados, esse objeto aqui de modelo tem que ser preenchido, né? Ele vai ser preenchido com os dados do banco para mostrar na tela, certo? Agora, quem que vai fazer essa iteração aqui, tá? Então, a gente vai ter um framework MVC e está faltando o quê? A parte de controller, certo? Vou fazer aqui a parte de controller. Vou colocar aqui no nosso controller, tá? Também é uma classe Java. Também é uma classe Java, tá? Só que daí, por exemplo, vou colocar aqui, ó, o nome que eu posso ter para ela, pessoa control, tá? De controller, certo? E daí, é lógico que eu não vou ter os atributos aqui, eu vou ter o quê? Os métodos, né? Os métodos de salvar, excluir e assim por diante, certo? E o que acontece, eu vou colocar aqui, o controller, ele intercepta os dados da tela, certo? E daí o framework MVC, ele já faz essa ligação aqui para a gente. Ele pega os dados da tela, injeta aqui dentro da nossa classe de modelo, e o controller já recebe, tá? O método de salvar, por exemplo, já vai receber o objeto já com os dados preenchidos, tá? A classe, o método de atualizar, por exemplo, ele vai receber o objeto também preenchido para a gente, tá? Então, a gente tem um controller, model e view, certo? Deixa eu ver aqui. Pessoa controller, tela e o model, tá? Beleza. Agora, como que a gente entende isso em um framework? A parte de modelo, por exemplo, se você trabalha com Hibernate, você tem lá
aquela anotação de entity, tá? Que representa que é anotado a classe de pessoa, para representar uma tabela no banco de dados. O Spring Framework, por exemplo, daí você tem lá aquela anotação de @controller, né? Você tem lá anotado com controller, que identifica que é um controller, tá? E a view geralmente não tem anotação nenhuma, tá? A view ela só na ação dela só é especificado para qual controller vai ser feita a requisição, né? Então você tem uma tela de pessoa, você indica aqui no método de salvar, tá? Você mapeia no controller, fica mapeado, que quando eu clicar no salvar aqui da view, o controller de pessoa, o método salvar, vai ser invocado e ele já recebe daí o objeto de modelo, daí, tá? Injetado, com os dados injetados, certo? E daí você manipula esse objeto, você salva, você edita, você consulta, você exclui, você processa, você gera um relatório e assim por diante, tá? Então eu espero que muita gente tem bastante dúvida sobre a parte de MVC, tá? Como que é distribuído, como que funciona. Então espero que com esse vídeo aqui tenha ficado bem claro. Vamos só fazer uma revisão aqui, vamos fazer mais uma revisão aqui para a gente gravar bem, tá? Então MVC, view são as telas do nosso sistema. Modelo, tá? É uma classe Java que é o objeto, por exemplo, um cadastro de pessoa, né, que tem nome, idade, e geralmente anotado com @entity, no caso de estar usando o Hibernate, tá? E a gente tem os controllers, que é uma classe Java também. Por exemplo, lá pode ser pessoa controller, tá? E vai ter os métodos de salvar, excluir, editar, consultar, gerar relatório e assim por diante, tá? Então, o controller, ele intercepta essa requisição da minha tela. O que o Framework MVC vai fazer de mais importante para você? Ele já vai pegar o objeto, tá? Que você aponta dentro do controller isso, tá? No controller, lá no método do controller, você vai dizer que é o objeto pessoa para ele poder enxergar que tem que pegar essa tela e injetar os dados, tá? Não vai acontecer assim por um milagre, assim. Às vezes o mais difícil de entender é como que dentro do controller ele vai receber o objeto pessoa com os dados da tela, tá? Porque lá no método salvar, você vai colocar como parâmetro que é o objeto pessoa, tá? E está vindo de uma tela que tem os mesmos atributos de um objeto pessoa, tá? Então o que o framework vai fazer, né? Ele interceptou aqui o método salvar. Aí ele viu que está recebendo um objeto pessoa. O objeto pessoa tem nome e idade. Aí ele viu que na tela que está vindo na requisição, a tela também tem os atributos nome e idade igualzinho. Correspondeu. Se o objeto corresponde, então ele injeta por reflexão, o framework faz ali por trás por reflexão, então ele injeta os dados que vêm da tela para dentro do nosso objeto, e você tem aí no controller, no método salvar, atualizar, ou qualquer um outro, você tem um objeto prontinho para você com os dados, que da intenção é sempre você salvar, gerar um relatório, alguma coisa assim, tá? Então assim, beleza, espero que tenha ficado bem claro. Consegui aqui colocar todos os conceitos da parte de MVC aqui dentro desse desenho. Não está muito bonito, tá? Mas se ficou alguma dúvida ainda, vocês podem pedir para mim. Combinado?